Olá, que tal conversar um pouco sobre a direção de reuniões? Esse é um assunto que eu acho que nos interessa bastante. Cada um de nós costumamos ter muitas reuniões profissionais e as reuniões às vezes parecem que são um grande estorvo no nosso dia a dia, na nossa rotina de trabalho, não é verdade? O problema, no entanto, não está na reunião em si, mas na maneira como ela é administrada, ou melhor, mal administrada. Há reuniões que verdadeiramente a gente pode chamar de reuniões espada. São longas, frias e chatas, igual uma espada. E o que podemos fazer para que a nossa reunião seja uma reunião diferente? Afinal, trata-se de um elemento da maior importância numa boa gestão de equipe, não é verdade? Vamos elencar, então, algumas dicas importantes. Primeira coisa, tenha bom senso ao marcar o dia e o horário. Você deve ver qual a conveniência, não só sua, mas de todos os participantes. Eu já vi, por exemplo, pessoas marcarem uma reunião na sexta-feira, finalzinho da tarde, podendo atrasar um pouco, na véspera do fim de semana do Dia das Mães. Ah, essa pessoa, de repente, que marcou a reunião, a mãe mora na mesma cidade, não tem nenhum problema. Mas e quem tem que viajar, por exemplo? Então, tem esse bom senso. Existem aplicativos gratuitos, como o Doodle, por exemplo, que você acessa na internet, que você pode, inclusive, fazer uma consulta prévia. Você pode saber das pessoas qual é o dia e o horário mais propício para você marcar a reunião. Então, tenha bom senso em relação a isso. Não pense somente na sua própria conveniência. A data deve ser marcada com a maior antecedência possível, porque é muito desagradável você ter reuniões que são marcadas de última hora. Aí as pessoas que vão participar acabam tendo que derrubar toda a agenda, o que é muito deselegante, muito desagradável, não é? É claro que existem exceções, mas apenas quando for algo imprevisto, que não tinha como você saber antes que ia precisar de reunião, é que você deve marcar com pouca antecedência. Marque com a maior antecedência possível as suas reuniões. Mas tem uma coisa que é bem típica da cultura brasileira. Se você marcar a reunião hoje, para daqui a um mês e meio, e próximo você não mandar um novo comunicado dizendo, olha, lembrando, confirmando a reunião, sabe o que acontece? A maioria das pessoas não vai comparecer, porque elas vão falar assim, ué, não, estava marcado, mas não falou mais nada, achei que tinha sido desmarcado. Isso é bem esquisito, né? É uma característica estranha da nossa cultura. Achar que o que não foi relembrado foi desmarcado. Mas, enfim, respeitemos essa cultura e não custa nada. Marca com muita antecedência, alguns dias antes, 3, 4 dias antes, manda uma mensagem relembrando nossa reunião no dia tal, conforme previamente agendado, né? Muito importante também, todos devem saber de antemão o que vai ser discutido, caso seja uma reunião que vai envolver discussão de temas, porque tem reuniões que são apenas informativas, não carecem disso, né? Quando isso não acontece, o que pode acontecer? Algumas pessoas podem ir para a reunião despreparados, sem ter lido documentos necessários, sem ter refletido a respeito dos temas a serem tratados. Isso vai ser muito ruim. Também pode acontecer o seguinte, de uma pessoa que até justifica a ausência, que não pode participar da reunião, se ela sabe de antemão os assuntos a serem tratados, ela pode deixar um parecer, uma contribuição com você próprio, que organiza a reunião, ou com algum colega. Então, é muito importante, é fundamental que a pauta da reunião seja divulgada com antecipação. E peça que as pessoas levem o subsídio. Ah, isso aí é ser babá das pessoas? Não deixa de ser. Mas olha, pessoal, lembrando que leve para a reunião aquilo que vocês têm que contribuir. Em alguns casos, você deve, inclusive, dizer claramente, fulano, por favor, leve isso assim, assim para a reunião, para evitar que na hora, mas eu não sabia, não trouxe, a reunião pode ficar prejudicada, os debates podem ficar empobrecidos pela falta dos subsídios necessários. Agora, ao convocar uma reunião, nunca convoque apenas com o horário de início, que é um erro muito comum. Teremos reunião no dia tal, às 15 horas. Ok, mas de 15 até que horas? Olha,
Havia antigamente um programa, que aqueles um pouco mais velhos vão lembrar, que era o programa do Chacrinha, que fazia propositalmente uma bagunça, a televisão, era uma coisa humorística, né, essa bagunça. E ele tinha um slogan que era: o programa que acaba quando termina. Reunião tem que ter hora para terminar. Reunião não é chacrinha, não é bagunça. Ah, mas é difícil, eu não sei calcular direito. Olha, é um aprendizado. A prática vai te trazer essa capacidade de estimar melhor. Mas, na dúvida, você estima um pouquinho mais longa. Ah, não sei se 1 hora, 1 hora e meia. Então, marque 1 hora e meia. Ninguém vai ficar triste ou reclamar se terminar com menos tempo do que aquele que você previu. O que não pode acontecer é o contrário. Você programar para 1 hora e ficar 1 hora e meia. Porque aí as pessoas ficarão incomodadas porque você estará desrespeitando a agenda delas. Muitas já assumiram outros compromissos para depois da reunião. E o que acontece quando você não prevê o horário de término da reunião? Justamente, cada um vai estimar uma coisa. Ah, você convocou a reunião para 15 horas e não falou até que horas. Um vai achar assim, 16 horas deve estar terminando, 16h30. Aí já marca um compromisso às 17, por exemplo. Quando vai chegando nesse horário, a pessoa começa a ficar nervosa, olhar no relógio, cadê que não termina a reunião? Ou ela vai sair da reunião no meio dela, ou ela vai se prejudicar no outro compromisso, e em qualquer hipótese ela ficará insatisfeita. Então, sim, temos que, ao convocar a reunião, definir o horário de início, mas também o horário previsto para o término. E olha, respeitar esses horários. Ah, mas no horário de início ainda não tinha todo mundo. Respeite quem chegou no horário. Se você não fizer isso, você vai ter uma cultura do atraso e até os mais pontuais vão pensar assim, não começa na hora. Marcou 15 horas, eu não vou falar antes de 15h15, 15h20, que senão eu vou perder meu tempo. Isso vai só crescendo, crescendo. Então, assim, 15 horas, em respeito aos que chegaram no horário e para a otimização do tempo, comece pontualmente às 15 horas. E mesma coisa, o término da reunião. Ah, está previsto terminar às 17? 17 horas você encerra. Puxa, mas não deu tempo. Você olha, estamos no horário de terminar, vamos respeitar o que a gente programou, e aí a gente vai marcar uma nova reunião para dar continuidade. A minha experiência, como gestor de muitas reuniões na minha carreira, mostra o seguinte: a primeira, a segunda vez que, quando você começa a fazer isso numa equipe que até então não tinha essa disciplina, primeira e segunda reunião, há sim um risco sério de não dar tempo de discutir tudo. A partir da terceira, mais ou menos, as pessoas começam a usar o bom senso. Elas começam a ver que precisam ser menos prolixa. E, aliás, prolixo, sabe o que significa? Para o lixo, em latim. Pessoas prolixas são pessoas que jogam conversa fora. Então, eu já fiz isso. Eu marcava, diretor de uma instituição, eu marcava reuniões de 1 hora de duração e encerrava com 1 hora. Logo, logo, as coisas começaram a funcionar muito bem, as pessoas começaram a se adequar e ver a necessidade de respeitar. E que coisa boa é uma reunião que é objetiva, que não fica com divagações, com idas e vindas, não é verdade? E aí, cabe a você, gestor das reuniões, não permitir divagações. E a divagação não necessariamente é sobre assuntos aleatórios, pode ser até sobre outro assunto, mas que não está pautado não deve ser discutido, porque as pessoas não se prepararam, os ausentes não puderam se manifestar, não está pautado, não se discute. Olha, esse assunto nós vamos discutir na próxima reunião, então. Claro que há situações excepcionais, gente. Eu não estou aqui dizendo que você jamais vai abrir um ponto não pautado. Gente, o dia a dia nosso não permite esse tipo de radicalismo. Mas excepcional é excepcional. Isso não pode virar a regra geral. A regra é pauta e mais nada discutido. E comportamento inconveniente é o quê? Uma pessoa que é hostil às demais, que é dona da verdade, quer impor a sua opinião, uma pessoa que fala o tempo todo, a gente tem que, com muita habilidade, tentar contornar isso, né? E não permitir, principalmente aquela que fala demais, porque ela normalmente não faz isso por mal, tá certo? Peça sempre que alguém faça uma ata, mesmo que informal, por quê? Não precisa ser aquela ata tradicional, aos tantos dias do mês tal, do ano tal, reuniram-se tal. Não. A não ser que haja algum regimento, algum regulamento que exija uma ata formal. Mas pode ser uma ata bem simples, se não houver essa exigência,
algo como assim: nome da reunião, dia, horário, quem participou, quem justificou a ausência e os principais assuntos debatidos com as suas decisões, de forma bem resumida. Isso é fundamental. Isso preserva a memória daquela reunião, até porque muitas vezes há decisões que precisarão ser monitoradas posteriormente. Então fica ali registrado e com mais uma vantagem, você pode levar essa ata, encaminhar essa ata para as pessoas que estiveram ausentes, que não puderam participar, elas poderão saber o que foi decidido. Então é muito importante, sim, fazer uma ata. E outra coisa que é legal também é, ao final da reunião, você que está dirigindo a reunião, fazer uma revisão. Gente, então vamos aqui rever o que a gente acaba de decidir. Ficou combinado isso, e mais aquilo, e mais aquilo, e mais aquilo. Por quê? Eu já vi acontecer algumas vezes de algo ser decidido, mas houve tanto debate, tantas idas e vindas, que no final ficou um pouco de dúvida sobre o que realmente foi decidido. Aí, passado um tempo, alguém fala assim, não, mas não foi isso que a gente discutiu, não foi isso que a gente decidiu. Então, se isso foi feito ao final, se você explicitou claramente o que foi decidido pelo grupo, e se ainda por cima há uma ata registrando as principais decisões, você elimina esse problema. Bom, essas dicas, elas não são fruto de um livro, mas são fruto da minha experiência prática, da minha carreira profissional, onde eu aprendi muito como não fazer reuniões, já participei de reuniões insuportavelmente improdutivas, e onde eu procurei, desde que assumi meu primeiro cargo gerencial, exercitar, então, a técnica de uma boa reunião. Eu espero que você, então, possa colocar algumas dessas dicas em práticas, porque não descarte essa ferramenta imprescindível para um bom funcionamento de qualquer equipe, que são as reuniões. Quando bem gerenciadas, elas são muito úteis, tá bom? Um abraço.